Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para conversar sobre um tema muito impactante na vida das pessoas em geral. Mesmo aqueles que não creem em Deus, mesmo aqueles que não admitem a existência de uma força superior no universo, mesmo para esses, o que Paulo escreveu lá no livro de Romanos, capítulo 1, versos 18 a 27, é algo a ser analisado, é algo a se pensar. Paulo, ele fala aos gentios, através do livro Romanos, e dá alguns exemplos do que é a presença de Deus na criação do universo, no universo sensível, do universo visível, do mundo tal como se conhece hoje. No verso 18 do capítulo 1 de Romanos diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. O que Paulo está dizendo? Que ninguém pode falar que não existe uma força criadora, que Deus é inexistente, porque simplesmente eu não vejo Deus, porque eu não ouço Deus, porque ele fisicamente ele não aparece para mim, eu vou dizer que ele não existe, que ele é um ser que tudo se criou do nada, que é algo da imaginação humana, que ele é um ser da fantasia. Eu não posso dizer isso. É exatamente sobre esse assunto que Paulo está tratando lá no verso 20. Os atributos de Deus, aquilo que nós alicerçamos a nossa fé, é visível. É visível através do quê? Das coisas que estão criadas hoje, da natureza, dos rios, dos mares, oceanos, das árvores, das plantas, dos animais, dos astros, de toda essa estrutura da biosfera, da atmosfera, do conjunto espacial, do conjunto de elementos físicos que a gente pode constatar hoje na natureza, desse meio ambiente que estamos inseridos, tudo isso, essas matas, essas plantas, tudo isso testifica a existência de Deus. Eu não preciso ver Deus, eu posso conhecê-lo através das coisas por ele criada, da criação. Eu olhando para a criação, eu olhando para a natureza, eu chego à conclusão inevitável, à conclusão fatal, de que existe alguém que formalizou isso, alguém que arquitetou isso, alguém que projetou como que uma planta se multiplica inúmeras vezes, como eu semeio uma semente de milho, e eu tenho um pé de milho que tem várias espigas e tem dezenas de sementes, e essas sementes que vão ser novamente lançadas à terra e vão resultar em dezenas e centenas de frutos. Esse princípio chamado princípio da multiplicação, ele é algo incontrastável. A natureza demonstra que ela tem alguém por trás que projetou isso. Como que o ser humano tem algo chamado DNA, como que as plantas têm algo chamado células, que são divididas em células, tem DNA também. Como que a origem de toda essa estrutura de gametas, essa estrutura celular, pode ter sido do acaso. Como que pode resultar do acaso? Isso, se do acaso nada se cria. Então, Paulo está dizendo exatamente, existe alguém que projetou, existe alguém que criou isso. E esse alguém, ele é testemunhado, ele é conhecido através do que? O que testemunha a existência de um ser superior, de um criador? As coisas por ele criadas, as obras-primas feitas pelas mãos dele, que é a natureza, que é as plantas, o ser humano, os animais, a terra, o ecossistema, a atmosfera como um todo, os astros, tudo isso que a gente pode tocar, pegar, palpável, isso testemunha algo espiritual, algo que não se pode ver.
algo que é invisível, que é o próprio Deus e as hostes celestes. Ele é testemunhado pela própria criação dele. Então Paulo está dizendo, porque os atributos invisíveis de Deus, ou seja, quais são os atributos de Deus? É aqueles que a gente já comentou num outro vídeo, que é o poder de Deus, a soberania de Deus. Ele conhece todas as coisas. Ele é capaz de dominar todas as coisas. Ele pode estar em todos os lugares. Onisciência, a capacidade de conhecer todas as coisas. Onipresença, a capacidade de estar em todo lugar. Onipotência, a capacidade de ser o ser supremo que tem a força e a soberania em todo o universo. Além dele não há ninguém. Então esses atributos de Deus você conhece pela criação dele. É pelas obras dele que você conhece a existência dele, os atributos invisíveis que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus tem os atributos invisíveis, que ele se manifesta no plano visível, no plano físico. Então isso poderemos conhecer através das coisas por ele criado, do ser humano, principalmente. Os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas pela natureza, pelo ecossistema, por todo esse arranjo que estamos aí, que está trabalhando harmonicamente sem intervenção humana. Uma planta para nascer não precisa da intervenção humana. A chuva para cair não precisa, a evaporação das águas e a condensação e depois a chuva, ela não precisa de intervenção humana. Ela acontece isso de forma sistêmica, de forma automática. Então toda essa estrutura que existe, que funciona sozinho, sem intervenção do homem, isso tem alguém que projetou. Isso reflete quem? Reflete um Criador. Embora eu não precise ver fisicamente esse Criador para saber que existe alguém que criou. Então é isso que ele está dizendo. O eterno poder, a própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Então Paulo está dizendo que no dia do juízo, toda a humanidade não pode alegar desconhecimento de Deus. Mesmo aqueles que dizem que são céticos, que dizem assim, não, eu não acredito porque eu não vejo Deus, eu não consigo conversar pessoalmente, eu não ouço a voz de Deus, eu não vejo fisicamente Deus. Né? Como Tomé. Tomé disse para Jesus, disse para os outros apóstolos, eu só acredito vendo. Ele teve que tocar nas chagas de Cristo para dizer para ter essa convicção, como Tomé. Então não tem como se dizer inocente, indesculpável. Paulo está dizendo isso, não tem como você se desculpar. É indesculpável porque a natureza já testifica. A natureza já demonstra que existe um Criador. Se existe uma natureza é porque existe alguém que criou essa natureza. Existe alguém por trás que mantém isso. Que criou esse sistema automático que eu não preciso intervir, que ele funciona sozinho. Esse organismo que a gente conhece. Então, por isso que as pessoas são tidas como desculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificar como Deus. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo o coração insensato. Ou seja, a partir do momento pela natureza, testifica que não demonstra que existe um Deus, que eu tenho essa convicção através do que eu vejo fisicamente, da natureza criada e organizada, eu tenho que glorificar esse Deus. Eu tenho que reconhecer a autoridade e a soberania dele. Porque se eu não conhecer a soberania dele, vai acontecer o que está aqui. Os gentios não glorificaram como Deus, nem deram graça. E se tornaram nulos em seu próprio raciocínio. Então, vai acontecer isso aqui. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. E é isso que desperta a ira de Deus. É a ingratidão. Paulo está falando em ingratidão humana e não reconhecer o Criador, não reconhecer a autoridade de Deus. Então nós precisamos nos arrepender